Todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos no mês da família e nas terças e domingos nós temos tido a alegria de refletirmos à luz da Bíblia sobre família, sobre diversos temas relacionados à família, e nós temos sido profundamente abençoados. E nessa noite eu tenho a responsabilidade de fazer uma exposição bíblica cujo tema é ser pais. Então é esse o tema que a gente vai trabalhar aqui com a graça de Deus, em nome de Jesus. Ser pais. Eu peço que você abra sua Bíblia, mesmo sentados. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos então trabalhar esse tema à luz de 1 Coríntios 4. 1 Coríntios capítulo 4, e nós vamos inicialmente ler o verso 14 ao 16. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 ao versículo 16, que diz assim: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Vamos ler até aqui a palavra do Senhor, como já foi pedido em oração, que Deus esteja falando aos nossos corações, nos alimentando com a sua palavra, em nome de Jesus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve esta carta à igreja que está em Corinto. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava em Éfeso. Ele foi usado poderosamente por Deus para pregar o evangelho ali na cidade de Corinto, uma terrível cidade, uma cidade idólatra, uma cidade onde a imoralidade permeava aquela cidade. Mas quando Deus quer operar, quando Deus quer salvar, quando Deus quer realizar a sua obra, ninguém impede o agir do Senhor. E ali naquela cidade, Deus fundou uma igreja, Deus salvou vidas, Deus alcançou famílias. E agora Paulo, ele passou 1 ano e 6 meses ali, fundou aquela igreja, consolidou o trabalho e foi agora para Éfeso. E lá de Éfeso ele escreve esta carta. É uma carta pastoral. Ele procura ajudar aquela igreja, orientar aquela igreja. Ela estava passando por algumas dificuldades, ela estava passando por alguns problemas, e o Espírito Santo orienta o apóstolo Paulo, inspira o apóstolo, e ele escreve a carta. E essa primeira parte da carta, ele fala muito sobre igreja, a natureza da igreja, os ministérios da igreja. Ele se comunica muito através de metáforas. Ele vai falar da igreja, ele usa a metáfora da lavoura, da construção, do santuário. Mas agora no capítulo 4, Paulo vai falar a respeito do seu próprio ministério, do seu próprio apostolado, da sua própria vida, porque a sua autoridade enquanto apóstolo estava sendo questionada. E ele então vai apresentar uma espécie de defesa a respeito do seu ministério enquanto apóstolo, levantado pelo Senhor, pela graça de Deus. E no capítulo 4, Paulo também se utilizará de uma metáfora, que é da casa familiar. Ele apresenta o ensino se utilizando da metáfora, e ele se coloca como pai. Tanto que ele vai usar uma linguagem muito paterna, ele vai se colocar como pai espiritual daquela igreja. Então, o apóstolo Paulo, portanto, ensina utilizando a metáfora da casa e da paternidade. E ao observarmos a maneira como ele se apresenta como pai para aqueles irmãos, nós aprendemos muitas lições sobre ser pai. Então, eu gostaria de observar algumas dessas lições que Paulo aplicou para si mesmo espiritualmente, mas nós também podemos aplicar para nós enquanto pais, enquanto servos de Deus que temos a graça
né, de sermos pais, no caso aí pais, homens e mulheres. E quais são estas lições que nós podemos aprender de 1 Coríntios capítulo 4, que pode ser aplicada a nós como pais? A primeira lição é que pais são servos de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus para os filhos. Paulo se coloca como um pai, mas ao falar de paternidade, ele se apresenta como um servo de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Como Paulo foi levantado por Deus para ser um dispenseiro dos mistérios de Deus para a igreja em Corinto, como um pastor numa igreja é levantado por Deus para ser um dispenseiro dos mistérios de Deus, um pai é também levantado por Deus como um servo de Cristo para ser um dispenseiro dentro de sua casa dos mistérios de Deus. O que são os mistérios de Deus? Quando Paulo diz no verso 1, observa aí por favor: assim, pois importa, 1 Coríntios 4:1, assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. A palavra ministro é a mesma palavra para servo. Então ele se apresenta como um servo de Cristo. E como um servo de Cristo, ele desempenha uma função, ele desempenha um trabalho. E qual é o seu trabalho? De ser dispenseiro dos mistérios de Cristo. A palavra dispenseiro pode ser também traduzida como mordomo, como o encarregado, né? Em casas antigas, talvez hoje existam também, a despensa, né? Que era, você fazia a feira e guardava, né, toda a alimentação ali na despensa, e aí o despenseiro ia na despensa e retirava os alimentos que deveriam ser preparados para alimentar aquela família. Então o apóstolo Paulo, como pai espiritual daquela igreja, apresenta-se como um mordomo, como um encarregado, como um despenseiro dos mistérios de Deus. E dentro do contexto, a expressão mistérios de Deus aponta para as verdades do Evangelho, reveladas para nós através da palavra de Deus. Por que ele chama de mistério? É mistério porque para recebermos, para acolhermos na nossa mente e no nosso coração, nós precisamos da iluminação do Espírito. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para que eu acolha no meu coração, para que eu acolha na minha alma a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso receber do Senhor iluminação, compreensão espiritual. Não basta apenas de oratória, não basta apenas a retórica, não basta apenas a razão humana, o discurso humano. É preciso agir do Espírito Santo de Deus, transformando o nosso coração, abrindo a nossa mente, libertando os nossos ouvidos da incredulidade e nos fazendo aceitar com fé e fervor o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de Cristo Jesus. Portanto, o que é um pai? O que são os pais no lar? Eles são também dispenseiros do Evangelho. Um pai cristão é um dispenseiro, é um mordomo, é um encarregado dos mistérios de Deus. Ou seja, ele é como um servo de Cristo, que deve dispensar, distribuir, alimentar a família com o Evangelho, com a palavra de Deus. As nossas famílias, irmãos, a nossa própria vida, nós como crentes, como marido, como esposo, como pai, nós individualmente precisamos da palavra de Deus. A nossa esposa precisa da palavra de Deus.
Os nossos filhos precisam do Evangelho. E Deus nos levanta como primeiros responsáveis para proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Diga amém. Então é responsabilidade dos pais, não apenas prover o alimento físico, não apenas prover o alimento intelectual, mas é responsabilidade dos pais cristãos prover, distribuir a palavra de Deus. O Evangelho precisa ser conhecido dentro das nossas casas. A palavra de Deus precisa ser proclamada dentro dos nossos lares. E para que isso aconteça, nós precisamos assumir a responsabilidade que Cristo nos deu como mordomos, como encarregados, como despenseiros da palavra do Senhor. É responsabilidade dos pais promover o alimento espiritual para os filhos. Às vezes nós estamos excessivamente preocupados em promover vestes, roupas, alimentos, educação. Isso é importante, isso é necessário, mas nós não podemos negligenciar, irmãos, o que é mais importante. E o que é mais importante é a palavra de Deus, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que prepara a nossa vida, os nossos filhos, não apenas para este século, para este tempo, mas para a eternidade. Roupa, educação, preparação intelectual os prepara para a vida terrena, a vida mundana, mas o Evangelho, a palavra de Deus, os prepara para a eternidade. Não basta alimentar para a terra, para esta era, é preciso alimentar para a eternidade. E o alimento para a eternidade é a palavra de Deus, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que se dá essa alimentação, essa provisão? Como isso será efetuado dentro dos nossos lares? Na medida que a Bíblia é lida. Precisamos, irmãos, como pais, assumirmos a responsabilidade de ver a palavra de Deus sendo proclamada. Não basta declararmos, eu creio que a Bíblia é palavra de Deus. É preciso que a voz do Senhor seja anunciada dentro da nossa casa. Nós precisamos, irmãos, ouvir audivelmente o Senhor falando conosco dentro de casa. Amém, igreja? Você quer ouvir audivelmente o Senhor Jesus, o próprio Deus falando dentro da sua casa? Leia a Bíblia em alta voz. Quando a Bíblia é lida em alta voz, audivelmente ouvimos o Senhor exortar, consolar, orientar. Portanto, Deus levanta-nos como pais e como despenseiros do Evangelho, da palavra de Deus. A palavra precisa ser lida em nossos lares, a voz do Senhor precisa ser proclamada dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam aprender a ouvir o Senhor falar. E eles aprendem o Senhor, eles aprendem a voz do Senhor quando a palavra do Senhor é aberta e lida, e a responsabilidade primordial é dos pais. Às vezes dentro da nossa casa, irmãos, tem tempo para ouvir tudo e todos. As vozes do mundo todo estão permeando a nossa casa, mas às vezes a mais necessária, a melhor, a mais excelente voz, a voz do Senhor, a palavra de Deus, está sendo esquecida, escanteada, abandonada. E o Senhor, por intermédio da palavra, exorta a mim e a ti nesta noite, dizendo: eu te coloquei como servo de meu servo para cumprir uma missão, e a sua missão é ser despenseiro do mistério de Deus, que é a palavra de Deus, o Evangelho, que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. A palavra precisa ser lida dentro de nossas casas. Precisamos suplicar ao Deus dos céus que ilumine a nossa mente, que aplique no coração dos nossos filhos e no nosso próprio coração esta palavra. Não basta ler, é preciso orar. É preciso dependermos do Espírito Santo de Deus, que nos dá entendimento espiritual, que ilumina as nossas vidas e aplica com poder esta palavra
e nos faz crer, obedecer e praticar. É preciso que haja instrução bíblica, é preciso que haja participação nos cultos públicos e nos cultos familiares. Os tempos são difíceis, irmãos, os tempos são trabalhosos, e nós só venceremos se nos fortalecermos no Senhor, e o meio que Ele estabeleceu para fortalecer a nossa alma, a nossa casa, é a palavra de Deus no poder do Espírito. Pais são despenseiros, mordomos. O apóstolo Paulo mostra-nos, no capítulo 4, o que Deus exige desses despenseiros. Veja o verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, confiável. Ele nos deu um serviço, Ele nos deu uma responsabilidade, Ele nos deu uma missão, a missão de sermos pais, e como pais, pela graça de Deus, distribuirmos a palavra, anunciarmos as boas novas de salvação, neste mundo de tanta má notícia, promovermos dentro da nossa casa a boa notícia, que traz esperança, vida, paz e alegria, e a boa notícia é Jesus Cristo, que se revela para nós por intermédio da palavra. Essa palavra precisa ser proclamada. Mas veja, irmãos, o que o versículo 2 nos mostra, que o que Deus exige dos dispenseiros é que eles sejam fiéis, confiáveis, dignos da responsabilidade que nos foi colocada, fidelidade absoluta ao Evangelho, fidelidade absoluta àquele que nos amou primeiro, e nos salvou, e nos deu vida, e vida em abundância. Despenseiros fiéis. Fidelidade não é perfeição. Nós somos falhos, fracos, pecadores. Deus não exige de nós perfeição, mas exige de nós fidelidade. Sermos fiéis à palavra, fiéis ao serviço, cumprirmos a missão como pais. Mas em segundo lugar, o texto também nos mostra que o que se requer dos dispenseiros é que eles desenvolvam um senso de prestação de contas. Paulo se apresenta como um pai para aquela igreja. Ele diz: como pai eu sou um dispenseiro da palavra, e eu preciso ser fiel. Como um pai daquela igreja, e eu e você como pais dos nossos filhos, precisamos desenvolver um senso de prestação de contas. Um dia, eu e você como pais cristãos, iremos prestar contas, acima de tudo, ao próprio Deus, que nos fez ser o que nós somos. É isso que Paulo vai dizer, a partir do verso 3, mas eu quero ler o verso 4, porque ele diz assim: de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Seremos julgados, porque Deus nos deu benefícios, Deus nos deu bênçãos, mas Ele também nos deu responsabilidades. E eu preciso perguntar para mim e para ti nesta noite: será que temos desempenhado com fidelidade e com senso de prestação de contas a nossa responsabilidade como pais? Paulo diz que um dia seremos julgados pelo Senhor. Você mãe, você pai, você crente de um modo geral, mas como eu estou enfatizando o ofício, a função de pai, eu quero destacar isso. Um dia seremos julgados pelo Senhor. Paulo tem consciência disso, pois quem me julga é o Senhor. E no verso 5 ele explica de um modo mais intenso como se dará esse julgamento. Olha o que ele diz no verso 5: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor,
até que venha o Senhor. Você crê nessa frase? O Senhor virá, irmãos. O Senhor virá em glória. Ele virá como justo juiz de toda a terra. E um dia eu e você compareceremos diante do tribunal do Senhor. E nós prestaremos contas pelas responsabilidades que Ele nos deu. Ele diz, olha, até que venha o Senhor, verso 5, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, as coisas ocultas das trevas, o que a gente quer esconder, que a gente não quer revelar, isso será trazido à luz, as coisas ocultas das trevas. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. De Deus não se zomba, de Deus não nos escondemos do Senhor. Paulo tem esse senso de que um dia ele prestará contas ao Senhor que vem em glória, como justo juiz, e quando Ele vier, Ele trará à luz as coisas ocultas. É isso que está escrito, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Senso de prestação de contas. O Senhor voltará. Acima de tudo, prestaremos conta da nossa mordomia, do nosso serviço, do nosso ministério enquanto pais, ao Senhor Jesus em sua volta gloriosa. Apocalipse capítulo 2, versículo 23, está escrito: eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Pais são despenseiros da palavra de Deus. E o que se exige desses despenseiros é que eles sejam fiéis, e que eles saibam que um dia prestarão contas ao justo juiz de toda a terra. Que isso gere em nós, irmãos, temor. Que isso também gere em nós alegria, porque um dia aquele que prometeu virá e não tardará. E nós somos o que somos pela graça de Deus. É Ele que nos levanta, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos capacita. Mas em segundo lugar, pais devem ser exemplo para os seus filhos. Porque Paulo, como pai, se coloca exatamente nessa posição de exemplo. Veja, por favor, no capítulo 4, versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Veja que no verso 14 e 16 ele se coloca como um pai. Mas o que é ser pai? É ser dispenseiro. O que é ser pai? É ser exemplo. Não basta apenas discurso, não basta apenas fala, não basta apenas palavras. É preciso mostrar na prática o poder da graça de Deus, o poder do Evangelho, que nos liberta, nos transforma e nos faz ser novas criaturas, para que possamos dizer: meu filho, na minha vida as coisas velhas já passaram, e eu estou em Cristo Jesus, e quem está em Cristo é uma nova criatura, é liberto, é perdoado, para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor, não para reproduzir uma conduta, um comportamento que vem de gerações. Eu nasci assim, é a minha família, é o meu pai. Meus amados irmãos, nós estamos em Cristo Jesus para sermos novas criaturas. É verdade, você nasceu assim, mas se você se encontrou com Cristo, você foi liberto, perdoado e transformado para viver uma vida diferente, que inspira novos modelos e novos comportamentos. Por isso que Paulo está dizendo: para que por nosso exemplo aprendais. Como pais, pela graça de Deus, no poder do Espírito, precisamos também dizer aos nossos filhos, para que pelo nosso exemplo aprendais, e não dizer: faça o que eu digo,
mas não faço o que eu faço. Isso é discurso de homem ímpio, porque quem é nova criatura diz: meu filho, pela graça de Deus, eu não só estou apontando para você o caminho, eu estou no caminho com você. Vamos prosseguir, olhe para frente, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pais devem ser dispenseiros, diga amém. Dispenseiros fiéis, que têm senso de prestação de contas, não ao governo, não à família, mas acima de tudo, ao justo juiz de toda a terra. Paulo não está desprezando estas outras instituições, mas ele está apresentando a maior delas, a mais eficaz, a mais perfeita na execução da justiça, que não é o tribunal dos homens, é o Senhor quando Ele voltar em glória. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pais também devem ser exemplo de pessoas que estão dispostas a viver segundo as Escrituras. Veja o verso 6, por favor. Ele diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. 2 pontos. O que é que eles precisam aprender? Não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasse o que está escrito. Eu quero que vocês aprendam pelo meu exemplo que a vida de um crente é submetida à palavra de Deus. Ele não faz o que quer, ele não faz o que o coração manda, ele faz o que o Senhor revela por intermédio dos seus mandamentos. Ele precisa dizer, como disse Samuel e Isaías: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Não é a voz do coração. O nosso coração é traiçoeiro, o nosso coração é enganoso. É a voz do Senhor que rege a nossa vida, que dirige a nossa casa. E nós precisamos ter um coração submisso à voz do Senhor. Não ultrapasse o que está escrito. Não ultrapasse o que o Senhor revela por intermédio da sua palavra. Servo submisso à palavra de Deus. O que fazer, como fazer, o que ser, o que falar, conforme está escrito. Exemplo de uma vida submissa à palavra de Deus. Exemplo de uma vida que trilha a humildade e inspira os nossos filhos, não a ingratidão, não a arrogância, não a avareza, mas a humildade e a gratidão. No verso 7, Paulo continua dizendo, no final do 6 ele diz: para que por nosso exemplo aprendais. Número 1, não ultrapasseis o que está escrito. Número 2, verso 7, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Paulo está ensinando seus filhos espirituais o princípio da humildade e da gratidão. Ele está dizendo: o que é que tu tens que não tenhas recebido? Tu tens vida, recebeste por graça. Tens saúde, recebeste por graça. Aquela porta se abriu, ela foi aberta por graça. Tens inteligência, habilidade, é graça de Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, não é de baixo para cima, é de cima para baixo, vem do alto, descendo do Pai das luzes. Aprenda a agradecer, aprenda a glorificar o nome do Senhor, porque em última análise não foi a tua força, não foi o teu currículo, foi a graça de Deus sobre a tua vida. O que tu tens que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te vanglorias? Ah, pastor, eu precisei me esforçar muito, mas da onde veio a força para o esforço? Ah, pastor, eu precisei trabalhar muito, mas de onde veio a saúde e o vigor para que tu trabalhastes e conquistasse? É obra do Senhor, é graça do Senhor. Que pelo nosso exemplo os nossos filhos aprendam que a graça do Senhor nos alcançou, as bênçãos do Senhor têm sido derramadas sobre nós abundantemente, porque na verdade todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer, e como pecadores o que merecíamos era a ira de Deus, o castigo de Deus. Mas Ele nos amou tanto que nos salvou, perdoou os nossos pecados e continua derramando graça sobre a nossa vida, nos mantendo de pé, saudáveis, inteligentes, proativos, para a glória do nome do Senhor. Que os nossos filhos vejam em nós
A gratidão que se expressa na adoração, que se expressa no culto. Meu filho, vamos para a igreja, vamos adorar a Deus. Ele tem nos guardado, Ele é o nosso castelo forte, Ele nos amou primeiro, Ele guardou seu pai, Ele foi, Ele voltou, debaixo da bênção do Senhor. Vamos adorar. Alegrei-me quando me disseram, vamos ao shopping center. É isso que está escrito? Vamos à casa do Senhor. Alegria, vamos à casa do nosso Pai. Ele mesmo nos convoca para este santo ajuntamento, irmãos. Culto não é convocação do pastor, nem da instituição. Culto é convocação do próprio Deus que nos amou primeiro. Ele convoca o seu povo. Vinde, louvemos, adoremos aquele que nos libertou, aquele que nos abençoou. Que os nossos filhos aprendam pelo exemplo que nós amamos o Senhor e agradecemos ao Senhor por cada dia, por cada passo. Não abandonemos o culto, a igreja. Paulo ensina pelo exemplo uma vida que se assemelha a Jesus. Os seus filhos espirituais, no verso 8, apresentam um discurso que reivindica prosperidade, triunfalismo. Mas ele, como um pai, se apresenta como alguém que está disposto para abençoar, trilhar o caminho da cruz. Assemelhar-se a Jesus aqui nessa terra, irmãos, é estar disposto a trilhar o caminho da cruz. Paulo diz, olha, verso 8, vocês estão dizendo que já estão fartos. Verso 8, já estáis ricos. Ele está fazendo perguntas e há uma certa ironia nessas perguntas. Já chegaste a reinar sem nós, sim. Tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar conosco. Eles estão apresentando aqui um tipo de escatologia já realizada. Um dia seremos plenamente fartos, plenamente ricos do Senhor. Reinaremos com o Senhor para sempre. Mas essa dádiva só acontecerá quando a trombeta tocar e Jesus em glória voltar. Mas enquanto o rei não volta, nós somos chamados a trilhar o caminho da cruz, da crucificação do eu. Porque antes da glória há uma cruz. Antes da coroa tem a cruz, antes da glória tem a cruz, antes do triunfo final há uma cruz. E pelo exemplo nós precisamos ensinar aos nossos filhos a realidade da necessidade da negação do eu. Por isso que Paulo vai dizer, porque a mim me parece que, verso 9, que Deus nos pôs nós apóstolos em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo, um teatro ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e fomos esbofeteados e não temos morada certa. Verso 12, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. E quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Ele apresenta uma vida que se contrasta com o discurso triunfalista, o discurso da prosperidade. Ele apresenta-se como um exemplo de alguém que está disposto a trilhar o caminho da cruz, do sofrimento, para ser bênção. Vivemos numa geração extremamente egoísta, orgulhosa, e que não se dispõe a sofrer. Mas é importante lembrar que nós, como pais, também fazemos parte desta geração. Portanto, Paulo mostra pelo exemplo uma vida que busca assemelhar-se a Jesus Cristo. Mostrar aos seus filhos que o discípulo de Cristo deve se dispor a viver uma vida de crucificação do eu. O pastor batista Mark Dever, comentando esse texto, ele disse assim: é preciso esvaziar o orgulho,
reorientá-los para a cruz e para os ensinamentos de Cristo sobre o verdadeiro discipulado. Prosperidade. Veja o que ele diz: prosperidade e coisas do mundo nem sempre são erradas, mas sempre perigosas. Elas podem desorientar o cristão. Nossos filhos não podem ser filhos desorientados. Por causa da prosperidade, a bênção não pode se tornar maldição na nossa vida, nem dentro da nossa casa. Precisamos proclamar e ilustrar com a nossa vida que a vida de um discípulo fiel do Senhor está disposta a trilhar o caminho da cruz, a enfrentar a realidade do sofrimento, da crítica e até mesmo do abandono, por causa de Cristo e do Evangelho. Precisamos em nossa caminhada imitar o nosso Mestre, que disse, que foi profetizado com as seguintes palavras, que se encontram em Isaías 53, quando diz assim: não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O discipulado então, irmãos, implica comunhão nos sofrimentos de Cristo. Precisamos ensinar e mostrar aos nossos filhos que a vida até a glória não nos isenta de lutas, sofrimentos. Nossa vida não pode ser marcada pelo triunfalismo. Às vezes o conforto, a riqueza, a abundância pode nos cegar para as nossas reais necessidades. E as nossas reais necessidades não têm a ver meramente com o corpo, com a pele, mas com a alma e com a eternidade. Ele exemplifica a sua vida, mostrando que a nossa vida precisa se assemelhar a Jesus. E a vida que se assemelha a Jesus, ela passa pela cruz. Diga amém. A vida que se assemelha a Jesus, ela passa pela cruz. A vida que se assemelha a Jesus, ela é controlada pelo amor. Por isso que há um detalhe importante no verso 12, quando ele diz assim, no verso 12 do capítulo 4, ele diz assim: e nos enfadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Paulo está exemplificando, irmãos, um modelo de vida que se contrasta com o mundo, com o homem ímpio. O que é que o homem ímpio diz? Bateu, levou. É assim ou não é? Mas na minha vida e na sua vida, como discípulos do amado Mestre, essa frase não pode nem estar sendo vivida, nem ensinada pelos nossos filhos. Eu faço assim porque o meu pai me ensinou assim, talvez não com palavras, mas com a conduta. Bateu, levou. Mas que os nossos filhos possam olhar para nós pela misericórdia de Deus e dizer: eu faço assim porque eu tive um pai que se assemelhou com Jesus. E como ele imitou a Jesus, eu também sou de Jesus e preciso trilhar o caminho do amor. Amor que perdoa, amor que suporta, amor que se dispõe a servir, amor que diz não ao eu, que não vive a egolatria, mas que pode dizer, como disse o apóstolo Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amor que cultiva afeições santificadas. Interessante, irmãos, como Paulo se dirige aos seus filhos. No versículo 14 ele diz: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Ele fala com muito carinho, com muito afeto,
Filhos meus amados, pais que se dispõem a trilhar o caminho da semelhança com o Senhor, são pais que se dispõem a cultivar o amor que perdoa, a cultivar afeições santificadas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas palavras que edificam. Não ensine aos seus filhos palavras torpes. Não cultive uma cultura de palavrões. Mas todo mundo fala. Você não é todo mundo. Você foi salvo pela graça, transformado pelo poder de Deus. Não saia da sua boca. Você tem um discurso diferente, palavras novas. É luz, é sal. Afeições santificadas, palavras santificadas, cheias do poder do Espírito. Isso é importante, irmãos, porque hoje em dia, infelizmente, tem gente que se diz crente, membro da igreja, mas a fala dele, o discurso dele se assemelha a um ímpio. Palavrões. É preciso diferença no falar, no pensar, no olhar, porque somos quem somos pela graça de Deus. Da morte Ele nos tirou, das trevas Ele nos libertou, do mundo Ele nos resgatou. Amor que promove boa dieta espiritual. Eu observo o capítulo 4, versículo 17, quando ele diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu amado filho e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. Paulo não podia imediatamente chegar naquela igreja, ele estava preocupado com aquela igreja e diz: olha, eu estou mandando Timóteo, e ele vai fazer com que vocês lembrem da minha conduta, do meu ensino. Veja, irmãos, que quem ama se dispõe a providenciar boa dieta espiritual para os filhos. Eles querem que os filhos ouçam boa doutrina, palavra de Deus. Eles se esforçam para que os filhos possam desfrutar daquilo que Deus revelou para os seus corações. Isso foi um esforço muito grande de Paulo em fazer isso, irmãos, porque Timóteo era o seu cooperador, era o amigo que estava ao seu lado, ajudando, mas ele abre mão disso e diz: eu vou enviar Timóteo, porque eu quero vê-los alimentados e fortalecidos com boa doutrina, com boa palavra. Amor que perdoa, amor que cultiva afeições santificadas, amor que promove boa dieta espiritual. Observe o que o seu filho tem ouvido. Acompanhe no seu uso da internet. Que dieta ele tem recebido? Traga-o à igreja. Mas o amor também que se expressa em disciplina. Veja o verso 21, por favor, 1 Coríntios 4, 21. Que preferis? Irei a vós outros com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Quem ama não despreza a disciplina. É preciso mostrar ao filho o amor que se dispõe a disciplinar. O apóstolo Paulo, neste versículo 21, mostra a necessidade da disciplina em amor. Paulo se apresenta como um pai disposto a disciplinar seus filhos. Usar a vara não é abrir mão do amor, porque quem ama disciplina. Um comentarista bíblico disse: tanto a gentileza quanto a severidade fazem parte do amor cristão. Quem ama é gentil, mas quem ama também é firme em amor. As pessoas têm desprezado a necessidade da disciplina, da correção. Antigamente, há muitos anos atrás, se um filho não se comportasse na escola, o professor pegaria uma palmatória e daria, não é isso, presbítero Fábio? E daria uma palmada, e o filho chegaria com as mãos marcadas, e o pai elogiaria o professor e dizia: meu filho está em boas mãos, ele está sendo corrigido, ele está sendo disciplinado. Era assim ou não era? Mas hoje em dia, quem leva a palmatória na mão é o filho, não para dar na mão do professor, mas no próprio rosto.
E se o pai reclamar, recebe também. Uma geração que abandonou a disciplina, a correção em amor. E nós não podemos ir na onda do mundo e das ideologias que prevalecem neste mundo. Nós não podemos querer ser mais sábio que o Espírito Santo, que revela a necessidade da correção em amor, da firmeza em amor, da gentileza que não abre mão também da severidade. Mas Paulo também, irmãos, ele fala-nos de que nós precisamos exemplificar para os nossos filhos que a nossa vida precisa ser vivida na dependência do Senhor. Veja o que diz o verso 19. 1 Coríntios 4, 19. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Eu vou visitar vocês. Eu vou fazer esta viagem. Mas se o Senhor quiser, Ele está ensinando pelo exemplo que a nossa vida toda deve ser marcada por dependência do Senhor. Se o Senhor quiser, a gente vai. Se o Senhor quiser, não depende do carro, não depende do dinheiro, acima de tudo depende do Senhor. É o Senhor, é a vontade do Senhor que prevalece. Porque se Ele não quiser, a gente não vai, a gente não sai, a gente não chega. E os nossos filhos precisam aprender pelo exemplo que acima de tudo não dependemos do carro, do emprego, do dinheiro, mas dependemos de um Senhor soberano que está no controle de tudo. Se o Senhor quiser, tem dinheiro? Sim, mas se o Senhor quiser. Tem carro? Sim, mas se o Senhor quiser. Tem saúde? Sim, mas se o Senhor quiser. Tem lugar para ir? Sim, mas se o Senhor quiser. Mas por último, Paulo ensina pelo exemplo que a nossa vida e a nossa espiritualidade, acima de tudo, depende do poder de Deus. O reino de Deus é poder. E ele traz essa palavra no verso 20. E eu concluo com essa última expressão que está no verso 20. Ele diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que a minha vida precisa, irmãos, o que a sua vida precisa como crente, como homem, como pai, como marido, esposa e esposos, que a nossa família precisa urgentemente, é de poder do Espírito. Poder do Espírito. Precisamos urgentemente clamar ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra. O Deus que regenera é o Deus que renova, que aviva, que fortalece. Dá-me graça para cumprir a minha responsabilidade como um fiel mordomo do teu reino. Dá-me graça, poder e unção para me levantar como um exemplo que glorifica o teu nome. Exemplo de uma vida submissa à tua palavra. Exemplo de humildade. Exemplo de uma vida que se assemelha a Jesus. Que não abre mão da cruz, do amor que suporta, que perdoa, neste mundo mau, onde reina o ódio, a guerra, a contenda. Mas que você possa dizer no poder do Espírito: na minha vida não, na minha casa não, na minha igreja não. Não porque somos os mais fortes, os mais capazes, os mais ricos, mas por causa da presença e da manifestação graciosa do poder de Deus. E o fraco vai poder dizer: eu sou forte no Senhor. E o pai, a mãe, o filho vai poder dizer: tudo posso naquele que me energiza, me dá energia, poder. Que Deus nos ajude a sermos dispenseiros fiéis, a sermos exemplo dos fiéis, começando dentro de casa, na obediência à palavra, na humildade, na gratidão, no assemelhar-se com Jesus, na dependência do Senhor e no poder do Espírito. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu já oro encerrando. Senhor, é a tua palavra
Dá-nos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Circuncida os nossos ouvidos e o nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, seja aplicada no nosso coração. Faz o que eu não posso fazer. Aplica no nosso coração a Tua palavra e nos faz viver como pais, como marido, como esposa, filhos, em conformidade com a Tua palavra, no poder do Teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, palavras proferidas, comportamentos. Perdoa-nos, Senhor, e dá-nos a graça de a cada dia vivermos para o Teu louvor e Tua glória, até que a trombeta toque, ou o Senhor nos chame para casa. Que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus. Queremos expressar também a nossa gratidão a Ti, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, que é como uma feira para a nossa alma. O Senhor nos alimenta, nos exorta, nos consola, para enfrentarmos mais uma semana, mas enfrentaremos fortalecidos pelo Senhor, sustentados pela Tua graça, visitados por Tua presença. Leva-nos em paz, Senhor. Dá-nos uma semana ricamente abençoada. Guarda-nos, livra-nos do mal. Os meus amados irmãos, no exercício de suas vocações, que o Teu nome seja glorificado, que sejam luz e sal. Pedimos pela vida do pastor André e os amados irmãos que retornarão amanhã. Traz em paz, uma viagem tranquila. Ó Deus amado, que em tudo o Teu nome seja glorificado. Recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção apostólica. A graça